boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. O tema, eu já anotei, vícios e virtudes. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema bastante interessante e denso hoje, que eu gosto muito. Lembrando que a visão que eu vou abordar é uma visão mais antropológica e filosófica sobre o assunto. E hoje eu entrei um pouco atrasada porque nós estávamos todos aqui no clube de leitura na escola, então no segundo livro, e hoje foi o nosso encontro presencial. Então, caso vocês conheçam pessoas que gostem deste assunto, vícios e virtudes, ou que se beneficiariam com ele, vou pedir a gentileza para vocês clicarem no aviãozinho ali e encaminharem, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações, porque é um tema bastante denso, né? Um tema que traz muitas reflexões, maneiras de pensar e também estratégias. Para começar, eu lancei nessa semana, acho que foi final da semana passada, início dessa semana, né? Um post sobre por trás de todo vício tem uma dor, um sofrimento e uma carência. E de fato isso é real, né? Todas as pessoas que têm algum vício, seja ele relacionado, né, a tecnologia, a comida, a bebida ou de outra natureza, provavelmente ela tem aquele vício em decorrência de algo que não foi bem elaborado, resolvido, e isso gera sim um sofrimento, isso gera uma dor e em muitos casos a pessoa não consegue identificar como sair desse vício sem a ajuda de outras pessoas, né, sem o apoio de outras pessoas, não só familiares, mas também profissionais capacitados. Mas o meu objetivo hoje é falar um pouco para vocês o que normalmente gera o vício, né, do ponto de vista antropológico. E já teve uma live que eu trouxe para vocês que eu falei sobre a diferença entre prazer e felicidade, né? E quando a gente pensa em falar sobre vícios e virtudes, é importante a gente resgatar esses dois conceitos de prazer e felicidade, porque eles irão nos auxiliar na compreensão dos vícios. O prazer, resgatando um pouco dessa informação que eu já falei em outras lives, ele é algo imediato, né? Então ele gera um prazer mais rápido, o prazer via de regra ele vem de fora, ele está ligado aos nossos sentidos, às nossas emoções, ao prazer, né, em si, às nossas paixões, ele é intenso, ele vai embora rápido. E se ele não for educado, ele gera uma dependência. Já a felicidade, ela não é tão imediata, né? Então a felicidade eu preciso alcançá-la, eu preciso conquistá-la. Então é quando eu me esforço, eu me empenho, eu me dedico, eu faço um compromisso, eu faço um propósito e por meio das conquistas, né, permeada por toda essa disciplina, essa organização, essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, eu conquisto aquilo que eu tanto desejei e aí eu desfruto da felicidade. Quando eu não diferencio prazer de felicidade, eu fico numa espécie de uma nuvem, né? numa neblina, e aí dificilmente eu sei se aquilo que eu estou tendo é mais para uma tendência viciosa ou se é para uma tendência mais virtuosa, tá? E aí Aristóteles ele traz claramente o quanto o ser humano, para que ele consiga viver uma vida virtuosa, ele precisa conhecer as suas três potências. E quais são essas três potências? Então ele traz dentro da perspectiva antropológica, né, filosófica, aristotélica, que nós somos movidos pelos nossos afetos, pela nossa vontade, e isso tudo forma a nossa inteligência. O que é isso? Então, os nossos afetos são as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas paixões, os nossos prazeres. E quando eu não educo o meu afeto, o meu prazer, a minha paixão, os meus sentimentos, o que é educar? Então, eu identifico o que eu estou sentindo, o porquê que eu estou sentindo,
né? E como eu vou trabalhar isto? Isso é educar. Então eu vou lá, identifico, elaboro, educo, ordeno e conforme eu vou ordenando os meus afetos, as minhas paixões, os meus prazeres, eu vou o quê? Formando a minha vontade. Então a vontade de me controlar perante a dormir, ao que eu vou comer, ao que eu vou beber, a diversão, a compra, a tecnologia e aí por diante. Veja, se eu não entendo bem, se eu não compreendo bem a minha afetividade, dificilmente eu vou identificar se eu estou tendenciosa ao vício ou à virtude. Por quê? Porque quando eu identifico os meus afetos, as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu prazer, as minhas paixões, eu estou o quê? Direcionando de uma forma mais racional, eu estou me educando, eu estou me ordenando para que eu tenha uma vontade de fazer as coisas que eu preciso fazer de maneira equilibrada. E o que seria isso? A comida, a bebida, o sono, a diversão, né? E aí, entre outros consumos todos que a gente tem na vida. E esse controle da afetividade, ele é muito importante, por quê? Porque quando eu consumo, né, quando eu estou desfrutando de coisas que me proporcionam prazer, eu tenho aumento de um neurotransmissor muito importante, que é a dopamina, que todos nós queremos ter dopamina, né? Mas a dopamina não pode ser o meu único motor para que eu tenha, para que eu seja feliz. Porque a dopamina, normalmente, ela vai gerar muito a sensação de prazer. Só que o prazer, ele é rápido, instantâneo, e se ele não for bem educado, ele pode gerar uma dependência, tá? E aí que entra, dentro da visão aristotélica, quando eu estou trabalhando a ideia de vícios e virtudes, é eu ordenar os meus afetos. Eu já disse, emoções, sentimentos, paixões e prazer, tá bom? E eu vou trazer uma fala de um filósofo que eu gosto bastante, chama John Stuart. Ele diz o seguinte: não se pode esperar de uma pessoa que nunca se priva do que é lícito que ela recuse algo que é proibido. Por quê? Se você não se controla naquilo que é lícito, dificilmente você vai se controlar naquilo que é ilícito. Porque as coisas que são ilícitas, normalmente elas geram muito mais prazer. Elas têm um pico maior de dopamina e a tendência é que eu queira mais e mais e mais e mais, tá? Então, quando eu não educo o meu prazer, eu tenho uma tendência muito maior aos vícios. E isso está ligado a educar os meus afetos, as minhas emoções e os meus sentimentos, que vai educar a minha alimentação, a minha bebida, o meu sono, a minha diversão, o meu consumo do quê? De tudo, de roupa, sapato, bolsa, joia, tecnologia, tudo, né? Cada um vai consumir aquilo que te dá mais prazer, certo? Agora, quando eu educo, né, o meu prazer, quando eu educo os meus afetos, eu tenho menos chance de cair nos vícios. Então, isso daí, essa ligação, ela é muito forte entre o controle, ordenar os afetos e a chance de eu cair no vício ou não, tá? Aí eu vou trazer para vocês uma outra perspectiva importante, que é uma perspectiva relacionada à vida moderna, né? A vida que a gente vive hoje, o mundo, vou falar mais do aspecto ocidental, e a vida de séculos passados. Existem algumas correntes filosóficas que trazem que a vida moderna ela é mais entediante. Por que ela é mais entediante, né? Porque o nosso cérebro, ele foi criado para a escassez. Então, a necessidade de caçar, de sobrevivência, de busca de água, de sobreviver aos problemas climáticos, às lutas, guerras. E hoje, por mais que nós tenhamos várias dificuldades, problemas, enfim, nós não vivemos perante a escassez extremas. Tá? Nós somos, o século que nós vivemos é um século mais privilegiado em termos de benefícios, né? De nós podermos usufruir das coisas de uma maneira um pouco mais fácil do que no passado.
Mas, se nós formos pensar, os seres humanos, eles viveram durante anos, séculos, né, períodos, enfim, de escassez. Então, o homem do século, vamos pegar antes de Cristo, mas um pouquinho depois de Cristo, até mesmo, né, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ele passou por situações de escassez de medicamentos, escassez de comida, escassez de água, escassez de moradia, e tudo isso, esse cérebro humano, ele foi criado desta maneira, né? Os estudiosos, os neurocientistas explicam muito que essa escassez faz com que o homem queira buscar e resolver as coisas para que ele consiga se satisfazer, e isso gera o quê? A produção da dopamina. Então, quando eu vou lá, eu consigo superar aquela situação, aquele problema, aquela adversidade, né? O homem do passado, ele tinha que viver tudo isso, ele superava e ele tinha essa descarga de dopamina. O mundo atual é diferente do mundo passado, a gente não tem mais essa busca incansável pela sobrevivência, né? O mundo é mais fácil, certo? E aí, o cérebro continua o mesmo, né? A origem... Oi, voltou? Voltou, né? O homem continua o mesmo. O homem do passado, o cérebro do homem do passado é o mesmo do cérebro do contexto social atual. Voltou agora, né? Sim? Acho que agora voltou, né? Voltou? Se vocês puderem só me dar um... Aí, voltou. Ótimo. E aí, o que acontece, então? O homem do mundo atual, ele não tem mais essa escassez toda, ele não precisa dessa luta toda que ele tinha no passado, então ele vai buscar essa descarga de dopamina em situações do cotidiano, e normalmente essa busca, ela vem através dos estímulos externos, né? O que são os estímulos externos? Aquilo que me abastece via alimentação, bebida, consumo, compra, o que eu vejo, o que eu consumo também pelas mídias tecnológicas, e isso vai me gerando um abastecimento e um efeito, né, na minha produção de dopamina. Entretanto, tem um grande psiquiatra que eu gosto, que a gente estava até comentando o livro dele agora, né, que se chama Compreendendo a Afetividade. Ele diz o seguinte, que esse excesso de estímulos externos gera o quê? Uma falta de contato, né, uma falta de meditação, de autoconhecimento, de internalização dos nossos afetos, dos nossos sentimentos e da nossa afetividade. Vamos pensar aí emoções, sentimentos, e aí à medida que eu não entro em contato com isso, eu não ordeno isso, então eu quero o tempo todo me abastecer de fontes externas, para que eu consiga ter a minha dopamina o tempo todo alta, e isso vai gerando um ciclo vicioso pela busca do prazer, tá? Veja, é impossível a gente falar de vício sem falarmos do controle da afetividade, do controle do prazer, do controle das emoções, do controle dos sentimentos, do controle do consumo, do controle das paixões, do controle de tudo aquilo que eu tô me abastecendo externamente, ok? E aí, quando eu tô pensando nesse abastecimento externo, eu preciso entender que a minha vontade de controlar isso, ela está o quê? Débil, ela está deficiente, ela está debilitada. E aí, quando a minha vontade está debilitada, está deficiente, a minha inteligência vai ficando também mal formada, tá? Então, veja, a sociedade atual, ela toma remédio para trabalhar, para produzir mais. Ou seja, eu preciso de um estímulo externo para me dar mais energia, para me dar mais foco, para eu poder produzir. Mas também eu preciso de um remédio externo para me acalmar, porque isso me deixa muito agitado, ansioso, às vezes um pouco agressivo, então eu preciso de um agente externo para me acalmar. E aí chega a noite, é o momento que eu preciso descansar, eu tô super pilhada em decorrência desses dois estímulos externos, para ter foco, para aumentar minha produtividade, para eu também conseguir controlar minha agressividade, e aí eu não consigo descansar, aí eu vou lá e tomo remédio para dormir. O que eu tô querendo trazer com vocês? Eu crio um ciclo de dependência com agentes externos, né? Então, aquilo que vem
toda hora eu tô precisando de situações, de agentes externos para abastecer e para me regular, para me controlar, para me autodominar. O indivíduo que vive assim, ele não é livre, ele está, na verdade, preso nos seus vícios, né? Nas suas limitações, nas suas inclinações, e ele não sabe se controlar porque ele não ordena os seus afetos, então ele acaba se abastecendo de agentes externos para tentar se controlar, ou nem sempre se controlar, mas para tentar manter os seus níveis de dopamina elevados. E quando isso acontece, é claro, a tendência da pessoa se tornar viciosa, ter uma compulsão por algo, ela aumenta, né? E a compulsão pode levar a um vício. E aí quando a gente pensa em vício, não é só o vício por drogas ilícitas, né? Vamos incluir aí tudo aquilo que eu não consigo controlar e que eu preciso consumir para me sentir bem, porque se eu não consumo, eu entro numa crise de abstinência, numa crise de tristeza, de estado de humor extremamente abalado ou agressivo, porque eu tô sentindo muita falta daquilo, tá? Veja, primeiro passo é identificar por que isso está acontecendo, né? E normalmente esses vícios aparecem em decorrência dos afetos desordenados e da vontade fraca. A vontade que eu trago aqui é a vontade de persistir, de resistir, de fazer, de pensar, de ser constante naquilo que eu quero, que nem sempre é aquilo que vai me dar prazer, tá? Isso daí tem que estar em mente de todas as pessoas que querem mudar um hábito, que querem sair do vício, do consumo da tecnologia, da pornografia, de bebidas, de alimentos, de compra, né? Tem vários tipos de consumos exagerados aí. Então, quando eu tenho essa tomada de consciência de que eu estou aqui e essa forma que eu estou, ela não é saudável, porque eu não consigo ter momentos de felicidade se eu não estou consumindo isso por falta de controle, por falta de vontade, e isso está me gerando um vício. Eu não consigo sair daqui e pensar em almejar uma outra possibilidade de vida. Isso é extremamente difícil para a pessoa que não consegue se controlar, né? E aí eu trouxe para vocês no post que além da pessoa estar em sofrimento, por ter uma dor em decorrência desse vício, ela tem uma carência. Então, quando a gente pensa em carência, toda pessoa que passou por alguma situação de carência e que criou-se um buraco, uma cratera emocional, psicológica, psíquica, enfim, ela vai procurar agentes externos para tentar tampar aquele buraco ali de alguma forma. Então, existe algumas hipóteses, né, das carências existirem. Entre elas, aquelas pessoas que tiveram uma ausência de figuras importantes, o pai, a mãe, e essas figuras importantes gerou um buraco emocional e eu vou tentar preencher de alguma forma esse buraco emocional. Por isso que a presença materna, paterna é tão importante na formação emocional, social, moral de um ser humano, tá? Além disso, além das figuras maternas, paternas, quando elas não estão presentes, atuantes de forma positiva, né? Existem casos em que eu tenho figuras familiares presentes, mas eu tenho uma relação inadequada, eu tenho uma relação abusiva ou negligente. Então não adianta nada eu ter um pai e uma mãe se eles não olham para mim, se eles não me educam, se eles terceirizam o tempo todo, ou se eu estabeleço uma relação extremamente agressiva, uma relação abusiva do ponto de vista emocional. Não tô falando abusivo fisicamente, tá, gente? Tô falando de abusivo emocionalmente mesmo, né? Não saber respeitar, não ter compaixão, não ter empatia, e isso tudo gera buracos existenciais que, se não forem identificados, tratados e elaborados, esse ser humano vai buscar sim estímulos externos para se abastecer.
Então ele vai procurar algo para tentar satisfazer algo que ele não conseguiu por falta, por uma deficiência, por uma ausência, por uma carência, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, eles não têm essa tomada de consciência de que eles precisam resolver determinadas situações familiares, emocionais, para que isso seja o primeiro passo da tomada de consciência para se livrar dessa carência, né? Tentar de alguma forma, eu não vou dizer resolver 100%, mas buscar soluções, buscar pensamentos, buscar sentimentos positivos para lidar com tudo isso. E aí, quando eu não consigo manejar essas ausências, possivelmente eu estou mais susceptível aos vícios, né? Porque daí eu quero me preencher de alguma maneira, porque eu quero produzir mais dopamina, porque a dopamina me dá prazer, e à medida que ela me dá prazer, ela cai, e aí eu quero de novo aquele prazer, e aí eu vou lá e consumo mais aquilo que me dá prazer. Entretanto, na hora que eu paro de consumir aquilo que me dá prazer, eu volto a ter o pico, né, o meu pico sobe, ao mesmo tempo que ele sobe, ele cai, porque eu tiro o agente estimulante, seja ele a bebida, a medicação, né, o alimento, a tecnologia, a pornografia, o que for, né, o que está me gerando esse abastecimento externo. Aí quando eu tiro, eu fico triste de novo, eu fico depressiva, eu fico acabada, aí eu quero consumir mais e mais. E aí cria-se o ciclo vicioso, tá? Mas e aí, o que se faz com isso? A pessoa precisa de ajuda, né? E a primeira coisa a ser feita é, primeiro, identificar o vício, identificar o porquê que eu busco tanto aquilo, porquê que eu tenho essa necessidade de me abastecer de forma intensa e constante daquele estímulo externo. E isso normalmente está relacionado à minha falta de conhecimento, né? À minha falta de autoconhecimento, à minha falta de controle, à falta de autorresponsabilidade pela minha vida, a falta de compromisso, mas, veja, é algo que nem todas as pessoas conseguem enxergar de forma consciente, tá? E quando as pessoas não conseguem enxergar de forma consciente e uma pessoa de fora da família enxerga, não adianta, né, a gente ir lá e sentar pedrada, tá, gente? Eu sei que é difícil conviver com pessoas que têm vícios, entretanto, nós não ajudamos a pessoa com vício nos afastando dela, criticando ela e jogando pedrada, né? O primeiro passo é você se aproximar. Então, normalmente as pessoas que estão em condições de vício, elas ficam mais alérgicas, né? Elas ficam mais resistentes. E eu brinco, até adolescentes que estão nessas fases mais tendenciosas a ficar mais alérgicos a pai, a mãe, enfim, o melhor remédio para quem está alérgico, que não quer ouvir o que a gente tem para falar, é você ser o anti-alérgico, né? E o que o anti-alérgico traz no primeiro momento quando a gente toma, quando está com uma alergia? Ele traz o quê? Uma relação de conforto, uma relação de... uma sensação de que passou o meu mal-estar, passou a minha falta de ar, então eu vou o quê? Eu consigo me aproximar, me conectar dessa pessoa que precisa de ajuda, tá? Seja eu ou seja a pessoa que passa por aquela situação. E aí, os grandes formadores, né, psicólogos e também filósofos que estudam muito, como que eu saio do vício para ir para a virtude, né? Como que eu saio do vício para chegar no equilíbrio, você agir na hora certa, no momento certo, falar na hora certa e de maneira bastante formativa e não agressiva, tá? Então, eu diria que assim, se eu amo aquela pessoa, se eu quero o bem dela, eu vou me sacrificar para ajudá-la, tá? Eu vou me sacrificar para colaborar para que ela consiga sair daquela situação de vício, tá? E aí, cabe a nós traçarmos junto com essa pessoa um plano de mudança. Então, eu vou dar um exemplo mais recorrente, que eu escuto mais, né? Então, o vício com a tecnologia, os adolescentes, as crianças, né?
Não adianta eu pegar e da noite pro dia e tirar o celular, tirar o videogame de uma criança, de um adolescente que passa 4, 5, 6, 7 horas por dia, consumindo isso de forma extremamente excessiva e descontrolada. Antes de eu tirar, eu preciso ter um plano de mudança de como eu vou tirar e o que eu vou fazer para ajudar ele, tá? Então, esse plano de mudança começa com estratégias e metas concretas, lembrando que para eu lançar mão disso, eu tenho que levar uma tomada de consciência desse indivíduo, né, de onde ele está e de onde eu quero que ele chegue. Em se tratando de filho, de criança e adolescente, a gente tem um controle maior porque eles ainda estão sob a nossa responsabilidade, né? Nós ainda somos uma autoridade presente na vida dessas crianças e desses adolescentes. E veja, quando eu penso nesse plano de mudança, eu penso em andar junto, participar junto e colaborar para que de fato essa mudança aconteça. E para que eu consiga ter bons frutos e boas conquistas, eu vou lançar mão de metas concretas, certo? E também de várias virtudes, entre elas a paciência, a perseverança, a constância e a fortaleza. Por quê? Para qualquer pessoa que tenha algum tipo de vício, no caso vício pelas telas, ela sofre da abstinência, né? Então ela quer, porque ela precisa daquele estímulo externo, ela precisa daquela descarga de dopamina. E os primeiros dias, as primeiras semanas são muito difíceis, porque vem uma explosão de agressividade, vem uma explosão de tristeza, de desânimo, porque eu não sei agir perante aquela situação, porque quando eu estava entediado, eu ia lá e me abastecia externamente, e agora eu não tenho mais esse abastecimento externo, agora eu vou ter que buscar um abastecimento interno. E eu não sei como me abastecer internamente porque eu não fui educado, os meus afetos não foram ordenados, a minha vontade não foi educada e a minha inteligência foi mal formada, certo? E aí cabe a nós, nesse plano de mudança, de meses aí, para a gente poder desinstalar um hábito negativo, que era um hábito vicioso, e desenvolver um bom hábito, um hábito para que chegue ao ponto de ser virtuoso, traçarmos as metas, ampararmos a pessoa que está passando por esse plano de mudança, encararmos as dificuldades, né? Encararmos os momentos de caída, de queda mesmo, da pessoa não conseguir, de ir lá e pegar escondido, de ir lá e consumir aquilo de forma que não foi combinado, que não era o momento certo. Então, eu entender que isso é, sim, uma crise de abstinência, e perante uma crise de abstinência, o que eu preciso? Eu preciso acolher, eu preciso andar junto, eu preciso instrumentalizar, eu preciso ter ações, medidas para amparar aquela pessoa que, de fato, está tentando sair daquele vício. Nesse caso que eu trouxe, o vício da tecnologia para crianças e adolescentes. Tá bom? Bom, gente, 8 horas e 1 minuto, era isso que eu tinha para passar para vocês. Dizer que parte dos vícios, eles acontecem em decorrência de uma afetividade não formada, não educada, né? Então eu não educo as minhas emoções, os meus sentimentos, eu não sei identificá-los, eu não sei elaborar, eu não sei conduzi-los, e aí eu acabo me perdendo no meio do caminho, eu acabo me desordenando afetivamente, isso gera uma vontade fraca e gera uma inteligência mal formada, tá? Agora veja, todos nós que estudamos, que nos empenhamos para que nós sejamos pessoas melhores, tanto para nós quanto para o ambiente que a gente vive, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos, nós temos o poder de impactar positivamente a vida das pessoas. Então, você que tem um filho, você que tem um marido, você que tem uma esposa, um amigo, que você enxerga nessa condição propícia ao vício, se sinta, de repente, encorajado para poder ajudar, né? Busque estudar, busque compreender
quais são as carências, quais são os sofrimentos e de que forma você pode andar junto ali, né? De fato, é um sacrifício para o sagrado, porque a família ela é sagrada, né? É um compromisso que eu fiz com Deus, com o divino, não só a família, mas o meu trabalho, a minha missão, os meus amigos, e eu acho que para esses vale muito a gente poder se sacrificar para ajudar, tá bom? Era isso, espero poder ter colaborado com um pouquinho aí com as dúvidas e a caminhada de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchauzinho, gente.